Shalom, irmãos, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Nós vamos fazer uma meditação sobre o último cântico de Moisés. Este cântico ele se deu antes da sua morte e neste cântico ele vai exaltar a Yud He Vav He Yahweh e expor os erros, a apostasia de Israel, não como um apontar o dedo somente, mas como um alerta para que o povo se desse por conta dos seus erros e não os cometessem mais. Porque Deus é infinitamente misericordioso, Ele é tardio para se irar, cheio de benevolência. E por isso ele usa os seus profetas para que avisem o povo, parem de pecar. Estamos prestes a atravessar o Jordão. O que isso significa? Significa que o Jordão, ele era aquele divisor entre aquela vida, de deserto, aquela vida de escravidão que eles tiveram no Egito e ir para a terra prometida. Irmãos, falta pouco tempo para nós atravessarmos o Jordão. Falta muito pouco tempo. Sim, nós atravessaremos o Jordão para voltar para casa. O que as águas significam? Pode ver que eles atravessaram o Mar de Juncos, conhecido como Mar Vermelho, águas. Depois eles atravessam o Jordão, águas, porque sempre a água ela está aí representada. Porque a água ela é um portal, ela faz essa transição, como nós viemos da pré-existência para esse exílio e nós nascemos através do útero, cada um da sua mãe. Dentro do útero há o quê? Água. O líquido amniótico. Então, a água sempre representa Maim, que representa águas. Sempre essa transição. Então, esse último cântico de Moisés, ele, por causa de algo que o Todo-Poderoso ordenou, que ele morreria ainda antes de atravessar o Jordão, ele só viu a terra prometida do alto antes de morrer, mas o povo atravessaria com Josué. Josué, inclusive no hebraico, ele tem o mesmo nome do nosso Mashiach, Yahushua. Então é o mesmo nome. Josué foi transliterado como Josué, mas é Yahushua. Esse é aquele que vai passar estas águas deste mundo aqui, deste exílio, de volta para casa. Então o nosso Mashiach vai fazer conosco essa passagem. É muito profundo isso, ok? Então não perca o foco, não se distraia. O inimigo tem colocado muitas distrações para perdermos o nosso foco, de que nós estamos quase à beira do Jordão, e daqui um pouco nós atravessaremos o Jordão e habitaremos para sempre com o Senhor nos novos céus e na nova terra. Então, começando aqui, o último cântico de Moisés, Deuteronômio 32, verso 1. Ouvi, ó céus, e falarei, e ouve, ó terra, as palavras da minha boca. Então, aqui é Moisés falando e chamando os céus e a terra como testemunhas. Várias são as passagens que mencionam os céus e a terra como testemunhas. E nós vamos ver isso. Por exemplo,
no livro de Deuteronômio 30:19. Deuteronômio 30:19. Chamo os céus e a terra para registrar hoje contra, guardem esta palavra aqui, contra. Só um minuto que perdi aqui. 30:19. Chamo os céus e a terra para registrar hoje contra vós, que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que a tua semente possa viver. Ao longo das Sagradas Escrituras, a gente vai ver sempre uma referência a tribunal. Existe um tribunal celestial, o mesmo tribunal que a gente vê estabelecido lá no capítulo 1 de Jó. Então, existe um tribunal celestial. Nesse tribunal celestial existem vários elementos. E entre esses elementos, existe aí como que chama, testemunhas de acusação. E existem as testemunhas a favor, né? Então, as testemunhas de acusação e as que são favoráveis. No caso aqui, o autor, né? No caso aqui Moisés, o Cântico de Moisés, ele sabe que os céus e a terra são as testemunhas de acusação. Porque ele fala, né? Chama os céus e a terra para registrar. Irmãos, tudo é registrado. Se isso não traz temor para nós, então nós estamos totalmente frios, porque tem que trazer temor. Os céus e a terra são tratados aqui como uma personificação, como pessoas. E eles registram, mas eles não registram a favor, eles registram atos contra nós, contra. Então é tudo registrado. Os céus e a terra. Outra passagem que vai falar sobre isso é Deuteronômio 31:28. Diz assim: congregai-me todos os anciãos de vossas tribos e os vossos oficiais, para que eu possa falar estas palavras aos seus ouvidos, e chamar céus e terra para que façam registro contra eles. Então, novamente, a gente vê céus e terra como testemunhas de acusação. Outro texto que vai falar sobre isso, Isaías 1:2. Vamos voltar aqui, vamos ver Isaías 1:2. Olha o que diz aqui: ouçam, ó céus, e dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Eu tenho alimentado e fiz crescer filhos, e eles têm se rebelado contra mim. Então, o próprio Deus aqui falando, né, que fazendo esta queixa para que seja registrado que Deus está falando, eu tenho alimentado este povo, eu fiz crescer filhos, e eles têm se rebelado contra mim. Vamos voltar então lá no Cântico de Moisés. Então, vamos tomar isso como temor para as nossas vidas. A minha doutrina gotejará como a chuva, a minha fala destilará como o orvalho, como a garoa sobre a tenra erva e como as chuvas sobre a relva. Então, a doutrina, o que é a doutrina? A palavra, ela goteja sobre nós. Veja que a água aqui ela está novamente sendo mencionada, porque o que é a chuva? Formada de gotas de água. Assim o orvalho também, a garoa, chuvas. Então, remete novamente à água. A água aqui, a minha doutrina, nós poderíamos colocar aqui como palavra, até vamos ver aqui no hebraico como que está isso.
doutrina, lekar, ensinamento, ensino, instrução. A gente sabe que Torá, que é traduzido como lei nas traduções de Bíblias, é a instrução. Na verdade, não é lei, é instrução. Então, é essa palavra aqui, lekar. Vamos voltar na King James. Então, a minha doutrina, então eu posso botar aqui, a minha Torá, a minha instrução, gotejará como a chuva, a minha fala destilará como orvalho, como a garoa sobre a tenra erva e como as chuvas sobre a relva. Quando nós estamos longe de Deus, quando nós estamos afastados do Todo-Poderoso e, obviamente, da Sua palavra, nós estamos numa secura espiritual. Nós estamos num deserto. As pessoas gostam muito de falar em deserto. Na verdade, nós estamos, até nós voltarmos para casa, até nós atravessarmos o Jordão e voltarmos para casa, nós estamos aonde? No deserto. O povo saiu do Egito e ficou 40 anos no deserto. 40, esse número sempre representa um lapso de tempo. Então, presta atenção. Você dizer que está num deserto quando você está com problemas, é tão somente uma metáfora, porque na verdade nós, enquanto estamos neste exílio, aqui é o nosso deserto espiritual, porque nós estamos neste campo de provas. E a prova sempre traz para nós uma ansiedade, um medo, uma dúvida. A menos que você se prepare muito bem para essa prova. Se você estudou, você tem a matéria na ponta da língua, se você se preparou, esse deserto ele se torna bem ameno. Então, depende de como nós nos preparamos neste lugar. Porque a palavra, né, ela goteja como a chuva, mesmo no deserto. Quando nós obedecemos a Deus, ou quando Ele diz para nós meditarmos na sua palavra de dia e de noite, e o dia, ele é feito, então, de um dia e de uma noite. Então, nós temos 7 dias na semana. Então, o dia é todos os dias, não é somente um dia que você estabeleceu. É todos os dias que nós temos que meditar na palavra, para que nós não estejamos em secura, mas que nós estejamos umedecidos, molhados por esta palavra, como o próprio Moisés aqui fez de forma poética, esse versículo 2. Versículo 3, porque divulgarei o nome do Senhor e engrandecei ao nosso Deus. Qual é o nosso papel aqui neste deserto? Divulgar o nome do Senhor, engrandecê-lo. Esse é o nosso propósito. O propósito pelo qual nós estamos aqui neste deserto é nos darmos por conta das nossas transgressões, dos nossos pecados, do quanto nós realmente só somos salvos pela graça, através do sacrifício de Jesus Cristo e Yahushua HaMashiach. Nós nos humilharmos diante do Senhor, reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas iniquidades e procurar engrandecê-lo, fazer aquilo que nós não fizemos lá na pré-existência. Lá na pré-existência nós fizemos muito pelo contrário. Nós nos rebelamos contra o Pai. Nós praticamente, faltou pouco para nós nos aliarmos àquela terça parte dos anjos caídos. Nós só não
nos tornamos anjos caídos porque nós não chegamos ao ponto de blasfemar contra a Ruach HaKodesh, mas nós nos aliançamos naquela rebelião. Nós também não protegemos, nós não ficamos ao lado dos anjos que protegeram o trono de Deus. Então, por isso nós estamos aqui nesse deserto. Então, o propósito é de nos limparmos, de nos purificarmos, de nos santificarmos e reconhecer que nós somos pecadores. Continuando, ele é a rocha, a sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Um Deus de verdade e sem iniquidade, justo e reto é ele. Por que ele faz questão de dizer que é um Deus de verdade? Para confrontar o Deus de mentira que Israel, por ter morado também tanto tempo no Egito e ter convivido 430 anos debaixo da idolatria. Então ele diz, ele é a rocha, a sua obra é perfeita, todos os seus caminhos são juízo. Um Deus de verdade, em contraste com os deuses de mentira. Sem iniquidade, justo e reto ele é. Eles se corromperam. A mancha deles não é a mancha dos seus filhos. Eles são uma geração perversa e deturpada. Vamos ver o versículo aqui. Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e inofensivos, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma nação perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo. Então, nós temos que não nos corrompermos, não nos aliançarmos com este mundo, não estarmos com os ímpios, porque os ímpios, né, eles são esta geração perversa e deturpada. E quando nós praticamos aquilo que desagrada ao Pai, quando nós o desobedecemos, nós nos tornamos igual aos ímpios. Assim recompensais ao Senhor, ó povo tolo e insensato? Então ele está fazendo uma pergunta, é assim que vocês recompensam ao Senhor? Por tudo, por todas as maravilhas que ele operou no meio de vós? Quantas vezes a gente cai no esquecimento de como que nós andávamos, de que forma nós estávamos, e Deus de forma tão misericordiosa nos iluminou com a sua palavra, com a sua luz, com a sua glória. E nós nos tornamos quantas vezes, como Moisés está dizendo aqui, povo tolo e insensato. Não é ele o teu pai que te comprou? Ele não te criou e não te estabeleceu? Lembra-te dos dias de antigamente. Considera os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te mostrará, e aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo dividiu entre as nações a sua herança, quando separou os filhos de Adão, definiu os termos do povo conforme o número dos filhos de Israel. Atos 17, 26. E de um só sangue fez todas as nações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos antes nomeados e os limites da sua habitação. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou em uma terra deserta, e no deserto solitário e uivante ele o guiou, ele o instruiu, ele o protegeu como a menina dos seus olhos. Como eu acabei de falar, essa terra, essa vida que nós vivemos, este local,
ele é essa terra deserta. Você não está como algo provisório aqui, como quando a gente diz, estou no deserto. Enquanto vivermos nesta terra, enquanto o nosso Mashiach não vier nos tirar deste exílio, nós estamos permanentemente, entre aspas, enquanto não formos retirados daqui, nós estamos neste deserto, que é solitário e uivante. Como uma águia desperta sua ninhada, se agita sobre suas crias, estende as suas asas, toma-os, leva-os sobre as suas asas. Só o Senhor o guiou, e não houve com ele nenhum Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra, para que pudesse comer o incremento dos campos, e o fez chupar o mel da rocha e o azeite da rocha pedregosa. Então, Moisés está trazendo à luz aqui a memória deles, tudo que Deus, todos os todos os milagres que Deus havia operado nesta peregrinação deles de 40 anos. Manteiga de vacas, leite de ovelhas, com gordura de cordeiros e carneiros da criação de Baçã, e bodes, com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue puro das uvas. Mas Jesurum, essa expressão, ela é para Jerusalém, Israel. Mas Jesurum engordou e deu coices. Tu engordaste, tu te engrossaste, tu te cobriste de gordura. Então ele abandonou o Deus que o criou e desprezou a rocha da sua salvação. Aqui a gente vê bem o caso de uma pessoa que ela é ingrata, um povo ingrato. Quando a gente lê toda a Torá, a gente chega a se revoltar e contra toda essa ingratidão de Israel, com tudo que eles pecaram contra o Senhor. Mas aí a gente para e pensa, poxa, sou eu. Esse Israel rebelde, incrédulo, apóstata, idólatra, sou eu. Então eu tenho que me revoltar contra mim mesma. E quantas vezes estamos lendo, quantos ciclos de Torá temos e às vezes não entendemos que esse Israel é cada um de nós. Eles o provocaram a zelos com deuses estranhos, com abominações o provocaram a ira. Deuses estranhos. Eles sacrificaram a quem? A demônios. Então, quando a palavra fala sobre deuses estranhos, são demônios. Não existem outros, só existe um Deus verdadeiro, que é Yud-He Vav-He, o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Aqueles que se chamam deuses são deuses falsos, são demônios. Então eles sacrificaram a demônios, não a Deus, a deuses que não conheciam, a novos deuses que eram recém-chegados, a quem seus pais não temiam. Vamos ver os versículos, Salmo 106, 37. Sim, eles sacrificaram seus filhos e as suas filhas aos demônios. Chegaram a fazer isso, a Moloque, que era o deus dos cananeus. 1 Coríntios 10, 20. Mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que tenhais amizade com os demônios. Quando a gente lê aqui que o povo de Israel sacrificou os filhos a Moloque, a gente se escandaliza, Que absurdo, que coisa horrorosa, que coisa mais abominável. Eu quero falar uma coisa para vocês que vai trazer um choque para muitos, mas quando se pratica um aborto de forma intencional, não um aborto espontâneo, mas de forma intencional,
Você está sacrificando a Moloque, esta criança. Da rocha que te gerou, te descuidaste e te esqueceste do Deus que te formou. E quando o Senhor viu isso, abominou-os por causa da provocação de seus filhos e de suas filhas. E ele disse: esconderei deles a minha face e verei qual será o seu fim, porque eles são uma geração muito insubordinada, filhos em quem não existe fé. Depois, assistindo o vídeo, eu quero que vocês acompanhem com a Bíblia de vocês, pausem esse vídeo e comece a pensar, não no povo Israel, mas traga para a sua própria vida. Essa é a meditação. Trazer para a nossa própria vida. Como eu estou me comportando diante do Eterno. Como está sendo a minha vida nesses minutos, segundos que antecedem a vinda do Mashiach Yahushua, Jesus Cristo. Como está a minha vida? Como que Jesus vai encontrar, como Yahushua vai me encontrar? A palavra diz que aqueles que estão sujos, sujem-se mais ainda, e os que estão limpos, limpem-se mais ainda. A santidade, ela é essencial. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Verso 21. Eles me levaram a zelos com aquilo que não é Deus. Eles me provocaram a ira com suas vaidades. E eu os moverei a zelos com os que não são um povo. Eu os provocarei a ira com uma nação tola. Romanos 10, 19. Mas eu digo, Israel não o soube. Primeiramente, diz Moisés, vou provocá-los em ciúmes com aqueles que não são povo, e com a nação tola vos provocarei a ira. 1 Coríntios 10, 22. Provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Isso vai acontecer, irmãos. O que vai acontecer? Ali quando existe a parábola, né, dos convidados do casamento, haviam convidados, havia uma lista de convidados. E esses convidados que estavam nesta lista do noivo, eles fizeram pouco caso deste convite. E eles começaram a dar muitas desculpas para não ir neste casamento. Eu tenho negócios que eu não posso deixar de fazer, eu me casei, eu não posso. Eu tenho tantas coisas para fazer, dessa vez não vou poder ir, né? Dessa vez e nunca mais, porque existe um chamado. Quando a porta se fecha, assim como a porta da arca, onde estava Noé e sua família e os animais, se fechou, e Deus fechou a porta. Não foi Noé que fechou a porta, Deus fechou a porta por fora. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, cuidado com as desculpas. Cuidado com a procrastinação. Procrastinar as coisas deste mundo, ainda tudo bem, não é legal, mas você pode voltar atrás e fazer de novo. Mas procrastinar as coisas celestiais, a sua salvação, não tem volta, porque quando se fechar a porta, o noivo chegou, tinha somente 5 noivas com as lamparinas acesas e ele entrou com elas nas bodas do Cordeiro. As outras 5 ficaram para o lado de fora porque a porta se fechou. Isso é muito sério.
Verso 22, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até as profundezas do inferno e consumirá a terra com seu incremento e porá fogo nas fundações dos montes. O sistema religioso, ele fala muito que Deus é amor, e ele é. Nas experiências, né, de EQM, de experiência de quase morte de pessoas, elas têm um encontro com Jesus Cristo, né, com Yahushua, e elas dizem que é um amor que não existe nem como você explicar o amor que vem dele. É algo impactante. Ele é esse amor, mas ele também é justiça. E ele se ira, ele é tardio para se irar. Tardio não quer dizer que ele não se ira. Ele tarda a sua ira para dar chance de que as pessoas venham a se arrepender. Então, mas vai chegar um momento que o fogo da ira de Deus será aceso. Será derramado a taça da ira de Deus. Cuidado. E arderá até as profundezas do inferno e consumirá a terra com o seu incremento e porá fogo nas fundações dos montes. Não mais acabará com água, mas com fogo. Amontoarei males sobre eles, minhas setas gastarei sobre eles. Eles se consumirão com fome e serão devorados com um calor ardente, com amarga destruição. Também enviarei sobre eles os dentes de animais, com o veneno de serpentes do pó. Isso tudo é uma advertência do que acontecerá com os ímpios. Por fora a espada, por dentro o terror, destruirão tanto ao jovem como à virgem, o bebê que mama e também o homem de cabelos grisalhos. Eu disse: eu os espalharei pelos cantos e farei cessar a sua lembrança entre os homens. Não ficará nem memória dessas pessoas. Se eu não temesse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se comportem de maneira estranha e para que não digam: a nossa mão está alta e o Senhor não fez tudo isso. Porque eles são uma nação vazia de conselhos e não há nenhum entendimento neles. Como está o mundo hoje? Eu pergunto para vocês, como estão as pessoas hoje? Vazia de conselhos, nenhum entendimento neles. Aí o Eterno diz através da boca de Moisés: ó, se fossem sábios, para que entendessem isso, para que considerassem o seu fim. Como poderia um só perseguir 1.000 e 2 colocarem 10.000 em fuga, exceto se a sua rocha os tivesse vendido e o Senhor os tivesse encerrado? Josué 23:10, um homem de vós perseguirá 1.000, pois o Senhor vosso Deus, Ele é quem luta por vós, como vos prometeu. Pois a sua rocha não é como a nossa rocha, e até os nossos inimigos são juízes. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, os seus cachos são amargos. Israel estava bebendo deste vinho de Sodoma, de Gomorra. Esse vinho contaminado pela prostituição, pela idolatria, pela imoralidade sexual. Continua aqui: o seu vinho é o veneno de dragões e o cruel veneno de víboras. Então eles rejeitaram a vinha do Eterno, as uvas doces do Eterno, e começaram a beber o vinho dos
e aqueles que deveriam ser os inimigos de Israel, aqueles pelas quais teriam que ser abominação, e eram abominação para Israel, por causa das suas práticas pecaminosas. Mas eles rejeitaram a rocha e aceitaram este vinho contaminado. Não está isto armazenado comigo e selado entre os meus tesouros? A mim pertence a vingança e a recompensa. Então, ao Eterno, nas mãos do Eterno, está a vingança e a recompensa. O seu pé deslizará no devido tempo, porque o dia da sua calamidade é chegado, e as coisas que virão sobre ele se apressam. Jeremias 51, 56, porque o saqueador veio sobre ela, sobre Babilônia, e seus poderosos homens são capturados, cada um dos seus arcos estão quebrados, porém o Senhor Deus das recompensas certamente irá retribuir. Romanos 12, 18, se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Romanos 12, 19, amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Hebreus 10, 30, porque conhecemos aquele que disse, a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará a seu povo. Porquanto o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se acabou e que não existe ninguém preso ou deixado. Salmo 135, 14, pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá de respeito dos seus servos. Hebreus 10, 30, porque conhecemos aquele que disse, a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. E ele dirá, onde estão os seus deuses, a sua rocha em quem confiavam? Imagina que isso vai acontecer para os ímpios, para aqueles que desprezaram ao Eterno, uma vida toda de desprezo, aqueles que apostataram da fé e buscaram outros deuses, que são demônios, buscaram a satisfação da carne, que isso é um Deus para a pessoa. Quando você busca o pecado, e isso se torna um Deus para você. Então, ele vai fazer essa pergunta. Onde estão os seus deuses? A sua rocha em quem confiava? Que comeu a gordura de seus sacrifícios e bebeu o vinho das suas ofertas de bebidas. Levantem-se, vos ajudem, sejam a vossa proteção. Existe uma diferença muito... não se mede a diferença que existe entre o Deus verdadeiro e o Dehevavirê e um Deus falso. O nosso Deus, o Deus eterno, o Altíssimo, Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente e Onisciente, ele é um Deus de favores, é um Deus de amor, de cuidado, de paternidade, de zelo para aqueles que o obedecem. Sabe aquele filho que dá prazer, assim como ele disse quando Yahushua, Jesus Cristo, estava ali se batizando, ele disse, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Ele tem coisas maravilhosas aos filhos que o dão prazer. Mas aqueles que só são filhos rebeldes, aquele filho que não escuta o pai, que não obedece ao pai, que só faz aquilo que sabe que o pai não quer que faça, é aquele filho rebelde que faz para realmente irritar ao pai, como foi o caso de Esaú. Esaú, quando ele perde a sua primogenitura, que ele mesmo vendeu a primogenitura, quando ele descobre que a primogenitura, a bênção da primogenitura foi dada a seu irmão Jacó, e o que ele faz quando ele ouve os pais conversarem para que Jacó fosse aos parentes para conseguir uma esposa, porque eles não queriam que os filhos se misturassem com os filhos dos ímpios, as filhas dos ímpios. O que ele faz? Ele vai justamente e se casa
com uma cananeia. Então é um filho rebelde, é um filho que se coloca em oposição ao pai. Vede agora que eu sou ele e não há nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. Tampouco existe alguém que possa escapar de minha mão. 1 Samuel 2,6 O Senhor mata e faz viver. Ele faz descer ao sepulcro e faz subir. 2 Reis 5,7 Sucedeu, quando o rei de Israel leu a carta, que ele rasgou as suas vestes e disse: Sou eu, Deus, para matar e fazer viver, para que este homem verdadeiramente envie-me um homem para ser recuperado da sua lepra, porquanto considerai, insisto convosco, e vede como ele busca contenda contra mim. Jó 5,18 Porque ele faz a ferida e ele a cura. Ele fere e as suas mãos reconstituem. Isaías 46,9 Lembrai das coisas passadas, da antiguidade, porque eu sou Deus e não há ninguém mais. Eu sou Deus e não há outro como eu. Porque ergo minha mão para os céus e digo: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão tomar o juízo, trarei vingança aos meus inimigos e recompensarei os que me odeiam. Yahushua, ele disse aos discípulos: os que não são por mim são contra mim. Esses são os inimigos. Farei minhas setas bêbadas de sangue e minha espada devorará a carne, e isso com o sangue dos mortos e dos cativos, desde o princípio das vinganças sobre o inimigo. No livro de Isaías, no capítulo 63, a partir do verso 1, diz assim: Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tingidas? Veja bem que eu citei Esaú, e Esaú, ele foi o pai dos edomitas, conforme a própria palavra diz. Então, Esaú, ele é um símbolo dos inimigos de Deus. Então, quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tingidas, este que é glorioso no seu vestuário, avançando na grandeza da sua força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar? Por conseguinte, és tu vermelho em teu vestuário e tuas vestes como aquele que pisa no lagar. Eu tenho pisado o lagar sozinho e dentre o povo não houve ninguém comigo, porque eu irei pisá-los em minha ira e esmagá-los em minha fúria, e o sangue deles será salpicado sobre minhas vestes, e eu mancharei todo o meu traje. Porque o dia da vingança está em meu coração, e o ano de meus redimidos é chegado. Veja bem, Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, ele morreu pelos pecadores, né? Nós tínhamos uma dívida impagável por causa dos nossos pecados, mas ele veio e pagou um preço, pagou essa nossa dívida, nos deu esta redenção, ele restituiu o nosso relacionamento com o Pai através de sangue. Ele salpicou em nós este sangue. Veja bem, lá quando se sacrificava um animal, o sumo sacerdote ele tinha que salpicar o sangue sobre as pessoas. Na Páscoa eles faziam isso, eles salpicavam o sangue do cordeiro nas pessoas, e é isso que Yahushua fez, Jesus Cristo fez isso, ele salpicou o sangue dele sobre nós. Mas o que vai acontecer aqui com os inimigos é o contrário, é o sangue dos inimigos que irão salpicar, estará manchando ali, estará sobre as vestes de Jesus Cristo, de Yahushua HaMashiach. Aqui diz, né? E o sangue dele será salpicado sobre minhas vestes, e eu mancharei todo o meu traje.
Verso 5: E eu olhei e não havia ninguém para ajudar, e eu me admirei que não houvesse ninguém para suster. Portanto, meu próprio braço trouxe-me salvação, e minha fúria que me susteve. E eu irei pisar o povo em minha ira, e os tornarei bêbados de minha fúria, e eu derrubarei a força deles em direção à terra. Vamos voltar então, 32:40. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão tomar o juízo, trarei vingança aos meus inimigos e recompensarei os que me odeiam. Farei minhas setas bêbadas de sangue e minha espada devorará a carne, e isso com o sangue dos mortos e dos cativos. A espada, né, ela é a palavra de Deus. A gente vê isso retratado quando fala sobre a armadura de Deus. Ele fala que a espada é a palavra de Deus. Então, a minha espada devorará a carne, isso com o sangue dos mortos e dos cativos, desde o princípio das vinganças sobre o inimigo. Porque o inimigo, as pessoas, elas se revoltarão contra o Altíssimo. E ele vai, através dessa espada, que é a própria palavra, vai ferir esses inimigos. Por quê? Porque assim como ele derrotou a Satanás no deserto com a palavra, ele vai derrotar essas pessoas com a própria palavra. Porque a palavra, ela é essa testemunha contra os inimigos. Eles não têm como alegar ignorância, porque a palavra esteve em todo o tempo disponível. Então, é essa palavra que ferirá, a palavra de Deus. Ela diz que ela é espada de 2 gumes, que faz divisão entre alma e espírito. É essa que devorará a carne dos inimigos. Alegrai-vos, ó nações, com seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos e trará vingança aos seus adversários, e será misericordioso com a sua terra e para o seu povo, porque a terra clama pelo sangue dos profetas. A terra clama, a terra fala sobre o sangue dos servos do Altíssimo, que foram mortos pela pregação da palavra. E Moisés saiu e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. Oséias, né? Josué. E Moisés terminou de falar todas estas palavras a todo Israel e disse a eles: concentrai vossos corações em todas as palavras que testemunho entre vós neste dia, que ordenareis que os vossos filhos observem e cumpram todas as palavras desta lei. Todas. Porque não é uma coisa vã para vós, porque é a vossa vida, e por isto prolongareis os vossos dias na terra, que vais passar o Jordão para possuir. Então não é uma coisa vã. Não pense que como muitos estão ensinando, que a super graça, a ultra graça, que Deus é só graça e misericórdia. Cuidado com essas pregações, cuidado com esses falsos profetas, porque a palavra diz que ele é ira e que ele é o tzadik, ele é justo, shofet tzadik, justo juiz. Ele julgará com justiça, porque ele é justo, ele não fará injustiça com ninguém. Existe um tribunal de justiça, onde estão acumuladas provas, como eu falei aqui, o céu e a terra testemunham contra ti, contra ti. E o Senhor falou a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe este monte de Abarim até o monte Nebo, que está na terra de Moabe, que está diante de Jericó, e contempla a terra de Canaã, que dou aos filhos de Israel como uma possessão. Morrerás no monte que subirás e te reunirás ao teu povo.
como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor e foi reunido ao seu povo, porque transgrediste contra mim entre os filhos de Israel nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, porque não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Mas verás a terra diante de ti, mas não irás à terra que dou aos filhos de Israel. Aleluia. Irmãos, essa é a palavra, essa meditação para este dia. Eu espero que vocês tenham compreendido a urgência, a urgência. Se você não está vendo, sentindo, é algo palpável, a urgência de arrependimento, a urgência de você renunciar a pecados, a práticas que desagradam ao Pai, que desagradam ao Deus de justiça, desagradam. Se você for encontrado praticando isso, quando Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, retornar, infelizmente, você será contado como inimigo de Deus. Isso é tão sério, é tão sério. É urgente o arrependimento. Se você ficou até o final deste vídeo, e eu espero que você tenha ficado. Se você está ouvindo é porque você ficou. Então, é urgente que você deixe o pecado. Você sabe qual o pecado que tem te afastado de Deus. Você sabe. E se Deus trouxe essa palavra até você, Ele é fiel, Ele é justo para ajudá-lo, vendo a disposição do teu coração de renunciar a esse pecado. Ele vai ajudar que você consiga resistir ao diabo, como diz a palavra. Sujeitai-vos a Deus. Primeiro, sujeite-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Porque se você resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus, ele vai continuar ali. E ele vai continuar a ser alimentado por este pecado. Quando pecamos, nós alimentamos a demônios. O pecado é o alimento dos demônios. Medite nessa palavra. Shalom.